8 horas em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, agradecendo aí a você que nos ouve pela Folha FM 98,3, também nos acompanha aqui em nosso streaming. O programa de hoje recebe o conceituado e elogiado médico infectologista Dr. Nélio Artiles. Nós voltamos, Aldir, pode voltar com a pergunta da ouvinte, ou você volta aí? Deixa eu achar aqui. É que é a Thaís CK. Thaís CK, isso. Perguntando qual é a incidência de reinfecção de Covid-19. A gente sabe que muita gente foi infectada pela Covid, tem essas dúvidas, né? Bom dia. Na verdade, tudo é muito novo ainda, apesar de termos quase um ano da doença, nós estamos ainda aprendendo, né, com ela. A reinfecção é claro que é possível, a gente sabe que é. Coronavírus existe desde que nós existimos. O vírus é um vírus que circula entre animais e seres humanos. Ele vai se adaptando, né? E ele se adaptou bem durante muito tempo, apenas como um vírus respiratório. Todos nós aqui tivemos coronavírus. Se fizer um exame específico de coronavírus, todo mundo já teve coronavírus respiratório, resfriados. Esses pequenos resfriados, gripezinhas, né, que a gente teve no passado, era coronavírus. Depois ele fez umas mutações, e essas mutações é que trouxe ele com essa transmissibilidade maior, e aí foi o SARS-CoV-1 lá em 2002, depois em 2012 MERS, e agora esse SARS-CoV-2 aqui de Wuhan. E agora é nosso também, só de Wuhan. E todos aqueles lá faziam reinfecções, todos. Né? Então não vai ser esse coronavírus que seria diferente. E tem se visto mesmo. Mas se você considerar milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro com coronavírus, com Covid, os relatos de reinfecções comprovados são poucos. Né? Quer dizer, que existe, mas não é comum. Tá? Então, não há que ficar em pânico, mas tem que manter, por isso que é importante, tem que manter a preservação de todos os cuidados. Quem teve Covid não é começar a andar sem máscara, não usar máscara na boca, só deixar o nariz para lá de fora. Aliás, eu quando atendo meus pacientes, que está acontecendo isso. O paciente chega no consultório, ou no ambulatório, qualquer lugar que a gente veja, ele vai porque está com uma dor no dedo, tá? Ou está com uma infecçãozinha no pé, mas está espirrando, está tossindo, né? Está com a garganta um pouquinho inflamada, então já é Covid. A síndrome gripal você tem que considerar como Covid. E aí a pessoa está falando com você com a máscara na boca, né? Para poder respirar melhor, deixa o nariz, né? Não é isso? Então aí você tem que chamar atenção, né? Por favor, né? Conserte a máscara e tal, porque isso é responsabilidade. Quem já teve Covid tem que usar máscara, tem que lavar a mão, porque corre risco sim de reinfecção. É incomum, mas é possível, né? E o pior, pode até não adoecer seriamente, mas vai levar o vírus para pessoas que correm risco, né? Então, existe, graças a Deus é incomum por enquanto, mas, né, é preciso ter cuidado sim. Zonelli, a gente tem retrocedido aí no tempo, um retrocesso aí, negando a eficácia de vacina, né? Negando, como o senhor falou no início do programa, que a Terra é redonda, enfim, a gente está tendo que afirmar o óbvio novamente. A ciência cumpre seu papel e, como o senhor também falou, aumentou nossa expectativa de vida, né? Inegável. Acho que é aquela coisa, falar o óbvio, né? A gente tem que falar que a ciência é boa. A gente precisa afirmar isso. E uma dessas vertentes é afirmar sobre a eficácia de uma vacina, né? Aliás, o governo federal falou que a vacina será em dose única, no comunicado do Ministério da Saúde. E a ciência, né, o senhor pode falar também melhor sobre isso, obviamente, mas ela fala em 2 doses, né, para poder o imunizante ter um efeito e tal, e o governo já falou previamente em dose única. Outra coisa que a gente precisa, né, contornar aí os médicos e as pessoas, os especialistas nesse sentido. E uma das negativas que a gente tem, além da vacina, é sobre o isolamento social. São 2 coisas que eu queria que o senhor reafirmasse, o óbvio novamente,
a importância do isolamento, por que a gente precisa de isolamento. Nosso sistema de saúde está quase aí em volume máximo de ocupação. O isolamento tenta frear, né, o vírus para que a gente não tenha 100% e outras pessoas não morram de acidente, né, de infarto, de qualquer coisa, porque os leitos não estão ocupados. E a segunda é sobre o medicamento profilático, um medicamento de cura, um medicamento que vá ter a eficácia que a gente quer, como a cloroquina e a ivermectina. A gente vê muita notícia aí, as pessoas acabam acreditando que a ivermectina, em certo momento do estágio da doença, ou antes da doença, traria uma cura, enfim. Qual medicamento, queria que o senhor esclarecesse, reafirmasse o óbvio, qual medicamento hoje é comprovado, se é que existe, né? Você vai falar que certamente não existe, mas reafirmar o óbvio. Qual a importância do isolamento social e se existe algum medicamento aí eficaz contra o coronavírus? Ótima pergunta, Edmundo. Na verdade, se a gente olhar assim, a pandemia desde o início, o que fez as taxas caírem, né? E todo mundo começou a ficar satisfeito, feliz, todo mundo começou a entender que as coisas estavam melhorando, porque houve algum grau de respeito, não total, mas as pessoas se resguardaram, né, de um certo modo, e isso fez com que as taxas diminuíssem. E aí, quando se liberou, as pessoas realmente, o contato começou a acontecer de uma forma muito mais intenso, e agora, no final, como ninguém mais aguentava ficar confinado em casa, as pessoas saíram de uma forma mais abrupta, de uma forma mais coletiva, sem os cuidados necessários. E aí é claro que a curva voltou, a onda voltou. Vamos de novo fazer a mesma coisa, porque, volta, como você falou aí, não é só para mim, eu tenho que fazer isso pelos outros, pelas pessoas que realmente correm risco mais do que eu. Então, a gente precisa pensar, lá na Inglaterra agora, fizeram um novo lockdown, né, e houve uma redução lá de 30%, porque fizeram o lockdown. E aí, na França também, e agora eles estão recomeçando, reabrindo. Não quer dizer que daqui a pouco eles vão ter que fechar de novo. Então, a gente precisa. É possível a convivência sem um lockdown? É possível? Olha, é possível, mas as pessoas não cumprem as regras, né? O problema é esse. Se as pessoas fizerem... Aí a gente fica assim, lamentando a questão do comércio, por exemplo. Nós vivemos uma situação econômica grave no nosso município, no nosso país, e você fechar comércio é realmente algo traumático, como foi traumático nesse tempo. Tivemos pessoas quebradas aí, né? Muitas empresas que não se sustentaram, que quebraram. E a gente pensar de novo em fazer isso é muito ruim. Então, eu acho que é preciso ter bom senso, responsabilidade e dizer assim, não, é possível manter o comércio aberto? Eu acho até que é possível você diminuir a circulação de pessoas, reduzir, por exemplo, a frequência em restaurantes e bares, reduzir a quantidade de pessoas dentro de uma academia. O problema é que as regras não são cumpridas, né? Esse que é o problema. As academias podem continuar, desde que sejam arejadas, grandes, amplas, e limitem o número de pessoas, não é isso? Assim como também é necessário que os restaurantes e bares, a gente faz bares noturnos, parece que nada está acontecendo. Ninguém imagina que agora, naquele momento, tem algumas pessoas com falta de ar, quase morrendo, que não tem a vaga do CTI. Ou que se fosse acontecer um acidente, por exemplo, ali na esquina, né, o indivíduo que for traumatizado, ele vai ter dificuldade de chegar no hospital. Não é isso? Então, essa coisa que a pessoa precisa pensar no outro, a questão do pensamento solidário. Então, quando eu uso máscara, quando eu faço distanciamento, só saio quando realmente for necessário, quando eu lavo as mãos, eu não tenho que pensar só em mim, né? Eu tenho que pensar no outro. A outra pergunta, que você fala em relação à questão da prevenção, olha, isso, na verdade, hoje, como você falou, né, está dentro da negação. Quando a pessoa começa a não ouvir a ciência, principalmente em cima de uma doença letal, uma doença que pode matar, as pessoas entram no desespero, né? E o desespero, assim, tem que tomar alguma coisa. Como é que pode um remédio, uma doença que não tem remédio? Né? Então, eu tenho que tomar. Aí, mas considerando que 90% das doenças causadas pelo SARS-CoV-2, da Covid, vai evoluir bem, a pessoa não vai morrer, a pessoa vai se recuperar tomando
qualquer uma dessas medicações, ou então chá de boldo, ou chá de arrica, ou qualquer tipo, não que não faça bem, os chás também fazem bem, mas, na verdade, nenhum tipo de medicamento vai mudar o curso. Se você, e aí vem essa coisa que a gente estava conversando aí antes, do interesse econômico, de novo. Aí, existem interesses de indústria farmacêutica, interesses políticos, sim. Quando você vincula uma droga, o nome de uma droga em cima de uma pandemia, você imagina os milhões de dólares, né, de reais, que essas indústrias estão ganhando, porque simplesmente um político ou uma pessoa foi naquela linha, não, esse remédio funciona. Então, pessoas que não têm condição de comprar, às vezes, comida direito, vai comprar a ivermectina, vai comprar a azitromicina, vai comprar corticoide, são medicamentos que a ciência já mostrou que não funcionam precocemente. Isso não é, eu acho. E engraçado porque a quantidade de gente que dá opinião hoje é muito grande. Eu me limito muito, se me perguntarem sobre diabetes, eu sou clínico geral também, não sou só infectologista, mas eu prefiro que um endocrinologista, o que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia fala. Se eu vou ouvir alguma coisa sobre remédio de coração, eu quero ouvir a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as sociedades internacionais de cardiologia, não é isso? Porque elas são embasadas na evidência científica, né? Aí vem uma doença que é infecciosa, as pessoas ouvem um cardiologista, nada, não menosprezando, ouve o anestesista, o hematologista, ouve, né, ultrassonografista dizendo que ivermectina funciona, né? E as pessoas não ouvem o que a sociedade, que é embasada, não só brasileira como internacional, diz que essas drogas não funcionam. Então, se você pegar as pessoas que hoje estão dentro da UTI, entubadas, no respirador, morre ou não morre, se fizer um estudo, eu digo para você que 90% dessas pessoas tomaram ivermectina, tomaram cloroquina, algumas delas, tomaram azitromicina, que é um absurdo, A azitromicina, gente, é um antibiótico. O efeito, tem um pequeno efeito antiviral, ele é uma gota no oceano, ele tem um efeito mínimo que não é capaz de interferir em nada. Mas se você vai hoje no atendimento porque está sem gosto ou sem cheiro, né, ou uma gripe pequena, só um espirro, você sai de lá com uma receita de ivermectina, azitromicina, né? Aí as pessoas, como eu faço muito atendimento, como o Cláudio falou, eu faço online, quando é Covid, por quê? Porque se é Covid, eu não vou colocar essa pessoa, trazer ao consultório ou no atendimento para contaminar outras pessoas, né? Então, é possível hoje, pelo Conselho Federal de Medicina, você fazer um atendimento assim, à distância e ao mesmo tempo vendo, né? Quer dizer, por vídeo. Você consegue, com segurança, inclusive, saber a hora que esse paciente tem que ir para o hospital ou não e tal. Mas é muito comum. Assim, doutor, estou aqui, estou com um quadro gripal, pedi sua orientação. Já estou tomando ivermectina, já estou me protegendo. Aí você fala imediatamente. Então, suspende tudo isso. Suspende tudo, porque a azitromicina pode causar arritmia no coração e pode causar resistência bacteriana. Só para resumir, se você pegar hoje a mortalidade de Covid no Brasil, atestado de óbitos que está escrito assim, Covid como causa de morte, você pode ter certeza que talvez um percentual muito acima do que vocês imaginam. A pessoa entrou com Covid, mas morreu de outra coisa. Tá? O quê? Morreu de quê? Pneumonias bacterianas por infecção hospitalar, que é uma praga que está acontecendo no país hoje. Se você pegar hoje aqui em Campos, quantas pessoas morreram realmente de Covid ou morreram de pneumonia? Entendeu? E não foi a pneumonia do Covid, foi a pneumonia do Covid levou o indivíduo para o respirador. Infelizmente, essas pessoas ficam muito tempo internadas no respirador. Então, as infecções hospitalares são muito altas. E o que isso tem a ver com a azitromicina? Muito. Porque quando a pessoa começa a tomar amoxicilina no anticoagulante, que é um outro antibiótico, começa a tomar azitromicina precocemente, as bactérias ficam resistentes. Na hora que você precisa tomar o antibiótico, mesmo não funciona. Tá? Eu só colocar aí uma questão, eu não acompanhei tudo, mas até boa parte da internação, o tratamento do deputado João Peixoto, parece que foram essas características aí que o senhor narrou agora, porque
Quando eu cheguei a falar com a filha dele, naquela época, a Jerusa, ela falou, ó, papai está bem, está melhorando da Covid, não chegou a ficar entubado e tá sem febre, aquela coisa toda, está se recuperando bem no leito aqui comum. Quando foi dois dias depois, ou logo a seguir, foi anunciada essa infecção por bactéria. Sim. É muito frequente, porque é muito prolongado a internação desses pacientes, porque quando você faz uma tomografia computadorizada do pulmão, um paciente com Covid, você vê lá, vidro fosco, já ouviu falar disso, né? É uma imagem vidro fosco. O que é isso? É pneumonia viral. Se é viral, por que você vai tomar antibiótico? Então, a pessoa já sai com antibiótico. Gente, nós somos formados, nosso corpo, de trilhões de bactérias. Aliás, para cada célula humana tem mais de 20 bactérias. Vocês têm noção. Então, nós somos mais bactérias do que células, entendeu? Por quê? Porque essas bactérias são importantes para a gente. Elas não estão em nós por acaso, não. Elas são importantes para o nosso funcionamento. Quando você toma antibiótico, você desarruma isso tudo. Então, baixa a defesa, né, de uma certa forma, você interfere, até mesmo na parte da metabólica, você interfere no corpo. Então, o antibiótico, ele tem um dano ruim, além de fazer esse efeito. Cloroquina nem se fala. Cloroquina, ainda bem que saiu de moda, mas ainda tem pessoas que defendem. Mas ainda tem gente que defende. Mas dá arritmia também. Não, eu conheço pessoas que tomam cloroquina a vida inteira. Sim, claro. Isso pode acontecer, um para-efeito, né? A ivermectina nem se fala, né? Quer dizer, realmente é muito bom para piolho, né? Bom, o Brasil hoje está, se pegar a incidência de piolho, de parasitoses, né? Intestinais, escabiose, pô, nós estamos bem. Né? Serviu para alguma coisa. Serviu para alguma coisa. Acho que a melhor vacina, o melhor remédio é usar máscara, ter responsabilidade, isso que é para prevenir. Eu trato Covid na fase inicial com água, boa comida, tá? Isolamento e dipirona, né? Ou um analgésico simples. É assim que se trata e se acompanha Covid na sua fase inicial. Começou a piorar? Aí sim, vários medicamentos funcionam, inclusive corticoide. Gente, usar corticoide, pelo amor de Deus, vocês estão me ouvindo, usar cortisona na fase inicial, isso é um absurdo, isso não tem comprovação, baixa defesa, ataca estômago, altera uma opção de coisa no corpo, quem é diabético, quem é hipertenso, mexe com tudo. Cortisona é um ótimo remédio, uma fase mais adiantada. Quando a pessoa está com a pneumonia, com a queda de oxigênio, aí sim. Tá? Então, é preciso bom senso e responsabilidade, inclusive, para se tratar. Tá? A gente vai 8h20, né? Não, cabe mais pergunta aí nesse bloco ainda, por favor. Doutor Nélio, a gente, agora trazendo de volta aqui para Campos, a gente falou no começo do programa dos números, né? Campos com 476 mortes, 11.330 casos de Covid, e a gente pegando um município aqui perto como Macaé, que é metade do tamanho de Campos, tem 11.248 casos, né? Campos, agora, recentemente, né, quando aumentou um pouco mais a testagem, que passou os números de Macaé, que teve uma testagem bastante considerada, né, desde um certo período da pandemia, mas a diferença de mortes, né, é bem grande, né? Macaé com 195, Campos com 476, com um número de casos mais ou menos parecidos, e o que revela aí, né, um indicador que o número de casos é muito maior, né? E outros municípios, até municípios bem menores aqui da região, no Noroeste, como Natividade, que 15 mil habitantes, com 867 casos, também investiu bastante em testagem em massa. Claro que um município menor consegue testar mais gente. Até nisso, depois, primeiro fazer essa pergunta, depois, né, na sequência eu complemento com outra, mas essa questão da testagem e dos números, o quanto que isso é importante, né, e essa testagem, a dificuldade que Campos tem em relação a Macaé, por exemplo, que é um município perto da gente. Pois é, Aldir, isso você perguntou e respondeu, né? A resposta é exatamente em cima disso. Primeiro que os números são virtuais, os números não são reais. São reais no sentido de que você é aquilo que está registrado, né?
Então, é em cima de exame de laboratório, realmente os laboratórios, eles notificam, né? Toda vez que tem um caso positivo, eles são obrigados a notificar ao município, mas a gente sabe, como eu falei no início, muita gente que não vai ao hospital, não faz o teste, então a gente tem muito mais gente do que está aparentando. Aí você tem que colocar em Macaé, talvez isso, talvez a possibilidade de lá fazer, vamos dizer, uma testagem maior e aqui fazer uma testagem menor, não sei, a complexidade do município maior sempre realmente é complicado. Eu penso que esse tipo, inclusive, aí é importante colocar o seguinte, o tipo de teste, né? Porque o tal do teste rápido, ele tem uma falha muito, muito importante, né? Dependendo da qualidade deles, alguns testes desde de farmácia, alguns testes mesmo de laboratório, não tem a qualidade ideal. E mesmo que tenha, esse teste, às vezes, ele pode dar negativo e a pessoa ter o vírus. Ele pode dar positivo e a pessoa não ter o vírus. Então, teste rápido, ele é um bom exame de screening epidemiológico. O que é isso? O teste rápido começa a realmente dar positivo depois do 15º dia, 20º dia, não na hora que a pessoa está precisando saber se está ou não com Covid. Né? Então a pessoa fala, vou fazer um teste rápido, deu negativo. Não quer dizer nada. A pessoa pode estar com vírus mesmo assim. Então qual é o melhor exame? O melhor exame é o suave. É aquele do nariz, é aquele enjoado mesmo, que bota o algodãozinho lá debaixo do nariz e dentro da boca. Esse é o melhor exame no tempo certo. Quer dizer, entre o quarto e sexto dia, está lá um tempo bom para fazer esse exame. E mesmo assim ainda tem um percentual de negativo. Então a gente precisa assim, considerar que os números são fundamentais, os números que nós temos não são os números exatos, e as pessoas morrem não só especificamente, claro que morre da Covid, mas morre antes de chegar na Covid, quer dizer, antes de chegar, infelizmente, as pessoas, pela dificuldade de atendimento, né? E, como a gente falou, morre no pós-Covid. Quer dizer, o pré-Covid mata, o pós-Covid mata. Né? Tanto aí volta a falar com você de novo. Aquilo que está registrado como morte pode não ser especificamente, né? Pode ser a estrutura. Uma coisa que salva a vida do paciente é a estrutura de saúde. Então, um bom CTI, né, vai curar, vai morrer muito menos do que um CTI limitado, né, de tratamento. Então, isso é muito, muito forte na Covid. A estrutura de atendimento. Nós temos em Campos excelentes profissionais, temos excelentes estruturas de intensivistas. Eu posso até dizer a vocês que todos os hospitais de campo nós temos realmente uma qualidade muito boa de atendimento intensivista. Mas existe problema de insumo. E aí, meu querido, eu trabalho em Ferreira Machado, sou médico do Hospital Ferreira Machado, a gente inaugurou o setor de doenças infecciosas parasitárias lá no final da década de 80, né, e estou até hoje lá, e sinceramente, eu nunca vi uma condição tão ruim de trabalho como nós temos hoje em dia. Tá? É alarmante, a gente vê pessoas praticamente, sabe, abandonadas por falta de medicamento, por falta de estrutura. Não foi falta de denúncia, porque a gente denuncia, a gente fala, a gente discute. A gente sabe que a direção lá atual hoje é comprometida e briga junto com a gente. Mas, infelizmente, a crise, né, que se instalou no município talvez tenha também carregado junto consigo crises de prioridades, né, do que se tinha realmente, porque a vida humana ela precisa ser mais valorizada. Né? Eu estou falando isso agora de coração, porque a gente sofre junto com o paciente quando a gente vê alguém morrendo porque falta estrutura. Essa é a primeira pergunta, não sei se tinha outra, não, você não falou. Não, era isso mesmo. Na verdade, só trazer um outro dado que também, obviamente, como o senhor falou dos registros, né, de óbitos e nos dados da transparência dos cartórios, né, tem que até nisso a diferença é menor entre os dados de Campos e Macaé, né, que os dados de Macaé, né, os oficiais, são de 195 mortes, nos registros, né, de óbitos por Covid são 233, em Campos os números do município são de 476 mortes, e os registrados nos cartórios são de 617 mortes. Há algo estranho nessa história, né? Então, enfim, é preciso realmente avaliar com muito critério. Tudo isso que eu falei é multifatorial. Né? Você pode ter uma equipe boa, mas faltar estrutura, né? Enfim, mais testagem lá do que aqui, né? Enfim,
Eu acho que isso é importante a gente considerar. Bom, são 8 horas e 24 minutos. Doutor Nélio, eu não sei se é o Aldir que está na pauta, me perdoe, Aldir, você pode me ajudar, por favor, sobre a Secretaria de Saúde ter anunciado ontem, a Fundação Municipal de Saúde, né, ter anunciado ontem o envio dos equipamentos e também de toda a demanda lá do Ferreira Machado. A gente acaba, não está na pauta em si, mas ele acaba entrando no assunto, né, durante o dia também a gente acaba mexendo com isso, né, que é uma situação, como o doutor Nélio falou, que é alarmante, é preocupante a situação do Ferreira Machado, que é a ponta, né, da saúde pública do município. A gente sempre falou também de problemas na HGG, que também trabalha com emergência, mas e o Ferreira Machado é uma referência na região, né, o município diz que vai regularizar o estoque de insumos aí até o final de semana. A gente fica no aguardo, a gente fica na torcida para que isso aconteça. A gente sabe que tem todo o contexto da crise realmente, crise econômica, mas saúde é vida, são vidas, né? A gente fala tanto da questão de vidas, né, da pandemia, da vacina, são vidas, né, que a gente está, infelizmente, aí correndo o risco de perder ou já perdendo por conta de falta de materiais básicos, né? A gente teve o relato de uma conselheira tutelar que foi fazer uma inspeção no Ferreira Machado, faltando do básico ao mais complexo, né? Tipo, de gás a medicamentos, no caso especificamente dela, ela foi fazer inspeção na área pediátrica, a pedido da promotora Nick, né, da Vara da Infância e Juventude, e que, inclusive, o relato de uma criança de 3 meses de idade, se eu não me engano, precisando de um medicamento específico, que precisa tomar uma ampola a cada 24 horas e só tinha mais uma ampola. Então, são situações gravíssimas que a gente não pode deixar de registrar aqui. E o doutor Nélio, mais do que ninguém aqui, sabe essa realidade de perto, vive de perto, e assim, não é nenhum apelo, né? É um suplício, né, para que se resolva essa situação, porque são questões de vidas. Infelizmente, essa realidade, a gente já, como eu falei, vivo ela há muitos anos, né? Desde o início da abertura lá do setor, que eu trabalho no Ferreira Machado. Mas eu acho que o planejamento, a pessoa tem que planejar com prioridade, né? Pessoas que estão precisando de uma medicação e de uma hora para outra acabou como? E aí a pessoa fica sem a medicamento até quando? E se aquele medicamento for vital, a pessoa morre, né, porque faltou. Então, na verdade, foi uma falta de responsabilidade, né, de gestão, sinceramente. A gente não pode pensar de outra forma. Eu me preocupo muito, a vida humana é preciosa e as pessoas já sofrem muito, muito, muito. São pessoas, às vezes, muito, já, assim, atendidas já há algum tempo de uma forma, às vezes, com dificuldade tremenda e chegam no hospital para conseguir um tratamento digno, né? E chega lá, você tem essa... E a gente está falando você fala só de medicamento é gravíssimo, a gente vê realmente situações graves. Mas a questão de estrutura, olha, eu tenho que parabenizar a equipe de saúde, os profissionais de saúde da cidade de Campos. E aí eu estou dizendo, não só a Ferreira Machado, eu sei que o HGG também, porque trabalhar em condições adversas, você precisa trabalhar com amor, né? Porque sofre junto, nós, profissionais, funcionários públicos, estamos ali dentro, atendendo a população, a gente vivencia e sofre, porque não só vê o paciente ter a dificuldade de ser atendido, mas a proteção. Nós, profissionais de saúde, temos riscos, né? Trabalhamos com risco. E o risco todo, se nós não temos estrutura de proteção, poxa, então como é que fica, né? Então, falta de cuidado com quem cuida, né? E do cuidado. Então, é falta de cuidado de uma forma geral. É preocupante, e eu volto a dizer,
Vamos mudar isso aí, cara. Eu acho que é perspectiva de novo governo, a gente não tem essa questão política agora, a gente tem que acreditar, tem que dar as mãos e tentar colaborar, né? Esse momento é um momento crítico da pandemia, mas nós vivemos com essa doença há muito tempo. A doença do serviço público, né, do sucateamento das unidades, isso é grave e vem de longo tempo. E não é culpa de A ou B, é culpa de todos, de todos. Então, é preciso virar a página disso aí. A população merece mais respeito. Nós merecemos mais respeito. Nós, como seres humanos, né, como pessoas que temos que cuidar um do outro. São 8h30. Vamos, se o Nélio permitir, vamos direto até 8h45, a gente aproveita o tempo máximo que o doutor Nélio está aqui. Tem vários comentários aqui em nosso streaming, doutor. Depois pedindo ao senhor Renato Vasconcelos, reforça aí a importância da vitamina D e nosso potencial imunológico. Pedindo ao senhor também para falar da vitamina K. O senhor pode dar uma vitamina, uma pincelada geral, né, nas vitaminas aí, por favor. Tá, pode falar agora? Você vai... Só ver se eu acho mais um. Aqui tem vários elogios. Depois o senhor entra lá e depois dá uma conferida. Mas tem aqui Jorge Luiz Dias, doutor Hélio realmente dá uma segurança. Tem o professor Alceli Bueno também, né? Bom, que aí saiu aqui da página que eu estava, mas ele também elogiando o senhor, enfim. O Rogério Bacchini aqui também perguntando, né, como manter o sistema imunológico saudável. Muito bem. Vamos aproveitar essas perguntas aí, deixa eu dar uma pincelada nessas vitaminas aí de A a Z, por favor. Depois eu queria saber do senhor essa questão do teste. O Aldir falou das cidades menores, de fato eu concordo com ele, né? Tem menos habitantes, fica mais fácil de testar. Porém, a prefeitura alega sempre que tem menos dinheiro do que as cidades maiores. É sempre aquela história que o senhor falou, a administração não é de hoje. Qual a importância do teste em massa? O que os países que enfrentaram melhor a pandemia da Covid-19 fizeram, né, que o Brasil não fez? Parece bem que repetitivo, mas infelizmente, né, a gente sabe como é que é a situação do Brasil e não custa repetir essas informações verdadeiras, não é de grupo de WhatsApp, por favor, doutor. Tranquilo. Eu penso que a questão das vitaminas, elas precisam ser vigiadas para que a pessoa saiba que precisa tomar ou não. Se você toma uma vitamina mais do que você precisa, você vai eliminar elas pela urina, pelas fezes, né? Então, o organismo precisa de um número X de vitaminas por dia, cada uma delas. Todas elas têm importância, senão, né, fazem parte do nosso corpo, todas elas são fundamentais. A vitamina D, né, que foi colocada, sem dúvida, é muito importante para muitas coisas, principalmente para os ossos, né? Para a osteoporose. Então, o idoso precisa estar sempre com a vitamina D em dia, mas todas as pessoas, porque ela também contribui, sim, para a imunidade. Porém, a hipervitaminose é danosa, ela pode causar danos também, pode causar problemas. Então, essa coisa de ficar tomando vitamina indiscriminadamente faz mal. Aliás, tudo demais faz mal, né? É preciso temperância, é preciso ter bom senso, né? Então, eu penso que uma boa alimentação é o suficiente. Ninguém precisa ficar tomando vitaminas. Se você se alimenta bem, você não precisa de vitamina extra. Se você pega sol adequadamente, a vitamina D vai ser complementada, você vai conseguir ter uma boa saúde do osso, por exemplo, e do corpo de uma forma geral. Então, o que fazer para ter uma boa imunidade? Aí, juntando a questão das vitaminas com a imunidade. Ter uma boa vida. A boa vida que eu falo não é boa vida de dinheiro, não. Todo dinheiro todo mundo quer, mas não é isso. É a gente se cuidar, ter responsabilidade com o próprio corpo. Não adianta ficar criticando o outro, criticando um monte de coisa, se você não trata de você mesmo. Você tem que começar com você. Você tem que começar a se gostar, né? E aí é o quê? Fazer atividade física, se alimentar bem, dormir bem, evitar beber demais. Beber, quem gosta de beber, bebe menos do que você normalmente a pessoa às vezes bebe. Fazer essa atividade física, assim, são coisas que isso melhora a imunidade. Isso. Um estresse
também baixa a imunidade? Baixa, mas para acabar o estresse a gente tem que mudar para outra dimensão, mudar de planeta, não é só de município não, né? A gente vai viver no estresse. Então a gente tem que saber lidar com o estresse, como enfrentar, né, os desafios que todo mundo tem. Então, ter uma boa imunidade é você viver uma vida respeitando o seu corpo, não é? Porque se você não fizer, você fica obeso, o obeso aumenta a inflamação, vem a Covid e piora. Se você tem um problema de pressão de coração, se você não tratar direito, a Covid vem e piora. Então, se você é diabético, mas se cuida, não tem problema, a Covid vai vir como uma pessoa sem ter diabetes, né? Então, a gente tem que se cuidar. Eu acho que isso é o mais importante. A outra questão, o que você falou, Cláudio, em relação ao teste em massa, dos outros países que conseguiram enfrentar de uma forma melhor, sem dúvida. Qual é a vantagem do teste em massa? Você pegar, assim, por exemplo, em todas as vias, 100% ou próximo a 100% da população fazer o PCR. Periodicamente. Não adianta fazer uma vez só, né? Você faz periodicamente. Então, uma vez por semana, você, né, em determinados bairros, você faz PCR em várias pessoas. Por quê? Se tiver um positivo, essa pessoa vai ficar resguardada. Então, essa pessoa não vai transmitir para outros, né? A importância da testagem, assim, mesmo no assintomático, é você conseguir isolar aquele que está como fonte de infecção. Então, você consegue, de uma certa forma, realmente quebrar ou bloquear a rede de transmissão da doença. É isso que alguns países conseguiram fazer, né? Mas nós não conseguimos por falta de insumo, né? Justamente pela falta de testagem. Nós não temos quantitativo em termos, né? Porque parece que tinha uma quantidade lá que estava estragando, não sei aonde, né? Perdendo a validade. É questão, de novo, de logística, é questão de organização e de gestão. Tonelli, a gente está falando aqui de gestão, né, de capacidade do governo e dos órgãos. Vale lembrar que o ministro da Saúde, né, o general lá, Pazuello, ele foi colocado no cargo muito por sua capacidade logística, né, conhecido por ter capacidade logística, mas, pelo visto, parece que não tem lá tanta capacidade assim, porque eu acho que a capacidade de gestão, por exemplo, a vacina, muitas pessoas vão poder tomar na rede privada, né, como o senhor falou, mas muitas pessoas dependerão da capacidade de gestão do governo para poder ter acesso à vacina. Então, isso é essencial para que... E se você tomar, como a gente está falando de ciência, se a vacina não for ampla, né, tomada amplamente, a gente não vai ter o resultado esperado. A gente precisa que sejam vacinadas o maior número de pessoas possível. Então, muitas pessoas, como eu falei, dependerão da capacidade de gestão do governo. Então, assim, a palavra gestão é até desgastada e tudo, todo mundo usa isso como solução mágica, mas é isso, é definir prioridades, né? Definir capacidade de logística, capacidade de que chegue os medicamentos, a vacina e a estrutura hospitalar para as pessoas. E voltando para o nosso canavial, como diz aqui na Folha, a Campos, lógico que Campos atende a região toda, né? Mas falta essa capacidade de gestão na cidade ou realmente falta dinheiro para chegar? Enfim, qual a avaliação do senhor nessa questão? Porque eu acho que afeta diretamente também nossa capacidade de reação de uma doença como o coronavírus. Então, assim, falta dinheiro, né? Porque se não tem dinheiro federal, ou dinheiro municipal ou estadual, ou falta essa capacidade de gerir os equipamentos, os insumos e até as pessoas? Eu acho que falta dinheiro porque faltou gestão, né? Eu acho que foram muitos anos, né? Muitos anos que a gente teve a oportunidade de investir de uma forma estrutural na cidade, de melhorar a estrutura mesmo, né? Seja da parte agropecuária, seja da parte da indústria. Os royalties nos deram essa oportunidade durante tantos anos, né? Mas eu acredito que o investimento aí vem a questão da gestão. Eu acho que nós chegamos num ponto no município que a dependência do royalties foi muito alta e a gente acabou realmente ficando, né, por questão de gestão, a gente ficando com uma déficit muito grande, né, quando houve uma redução desse aporte, né, que era a mesada que nos cabia, né, que na verdade não foi bem aproveitado, ao meu ver.
eu acho que há tempo, ninguém fala que não tem mais jeito, claro que sempre tem jeito, eu acho que é possível recuperar, é possível retomar, para que a gente possa ter dinheiro de novo, né? Melhorar. Campos era para, com certeza, Campos era para ter o mesmo nível de desenvolvimento que qualquer cidade hoje, como lá temos várias em Santa Catarina, no interior de São Paulo, que tem um nível muito elevado, né, de desenvolvimento. Aqui um polo universitário, né? Na verdade, eu acho que o ideal seria, sem dúvida nenhuma, que qualquer gestor, acho que vocês vão confirmar isso, ou vão me dar razão, o ideal seria que todo gestor tivesse uma formação de gestão, né? Eu fui gestor durante 12 anos na Faculdade de Medicina de Campos, eu fui diretor da faculdade, e não foi fácil. É uma outra, aí tem que acreditar na ciência, né? É uma outra ciência, né? Gestão não é simplesmente a boa intenção. Uma pessoa com excelente intenção não necessariamente vai ser um grande gestor, né? Eu acredito, por exemplo, que o Pazuello, ele tem a boa intenção, né? O presidente da República tem boa intenção. Eu não vou dizer, acho que as pessoas entram com boa intenção. O problema é a questão da competência, né? E para competência precisa ter ciência, precisa saber fazer. Se não sabe, tem que aprender, né? Agora, aprender na prática é perigoso. Às vezes você acaba entrando numa linha torta e você continua nela. Então, eu sou meio que defensor de que as pessoas deveriam ter curso. Tipo assim, a pessoa só pode ser gestor se tiver passado por um tipo de capacitação, né? Para que a pessoa possa fazer uma gestão não só responsável, mas técnica. Porque gestão não é só, como eu falo, intenção, é preciso ter técnica para isso. Eu acho que nós vivemos hoje uma crise horrorosa. Eu acho que a gente que lida com vida, eu acho que isso fica mais sensível, né? A gente que lida com, sabe, atendimento às pessoas, a gente fica mais, sabe, sofrido e percebe mais essa crise que a gente está falando aqui. A gente vê a pobreza. Você vê um paciente com tuberculose hoje, tem lá alguns pacientes internados com tuberculose no Ferreira Machado. É a expressão, é o reflexo da miséria humana. São pessoas emagrecidas que você pode estudar o esqueleto delas se você olhar para elas. Aí fala assim, não tem miséria mais no país. Como assim? Né? Você vê uma pessoa que pega tuberculose daquela forma, não é só uma não, tem várias. Assim como hanseníase e outras doenças, é o reflexo da miséria, do abandono às pessoas. Então, parar de ficar sentado só no gabinete, olhar as pessoas, ir à rua, né, ver as dificuldades e tentar, sabe, ter prioridade. Voltamos àquela história, planejar com prioridade. Aldir? Só para confirmar aqui uma informação aqui em primeira mão, não tem um assunto, não é relacionado ao assunto, mas para confirmar aqui que o governador em exercício Cláudio Castro, ele acabou de nomear o deputado Bruno Dauari como novo secretário estadual deixa eu pegar aqui o nome da pasta certinho, porque é uma pasta que mudou de nome, secretário estadual de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos. Já era uma coisa já aventada já há algum tempo, mas tiveram reuniões, né, durante essa semana entre o deputado Bruno Dauari e o governador Cláudio Castro. O Bruno Dauari aceitou o convite do Cláudio Castro e saiu no Diário Oficial de hoje a nomeação de Bruno para esse cargo. Bom. Mas aqui para completar, a gente está chegando nessa reta final aqui da nossa entrevista, né, Cláudio? Uhum. E agradecer demais ao Dr. Nélio. É um momento que a gente vai voltar a se falar de novo aqui algumas vezes, e como o próprio Dr. Nélio falou, é uma questão que vai continuar, infelizmente, a gente tendo que lidar com isso nas nossas vidas, na nossa sociedade por um tempo ainda, mesmo com a vacina. E obrigado pelos esclarecimentos e também por esse relato humano, né? A gente vê o médico muitas vezes com aquela máscara, com os equipamentos de API, né? E se tornou, né, mais do que nunca, sempre foram, né? E se tornaram mais do que nunca super-heróis, né, no meio dessa pandemia, se expondo sempre,
colocando as suas vidas, né, em exposição para poder salvar a vida dos outros. E um agradecimento não só pela entrevista, mas um agradecimento pelo trabalho. É um trabalho que ficou exposto ainda mais, né, durante essa pandemia, mas é um trabalho, como o senhor mesmo disse, né, há bastante tempo lá no Ferreira Machado, acompanhando essa situação, e mais do que ninguém o senhor pode falar como que a gente sempre... A fulanização, a culpa de A, de B, de C, o senhor falou com propriedade, culpa de todos que passaram durante esse tempo na administração do município, que não colocaram a saúde como prioridade de fato, né? Não só de palavras bonitas. Mas obrigado, doutor Nélio, pela presença aqui, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Ardita. É um prazer imenso, cara, estar sempre aqui. Eu faço parte aí, né, Cláudio? Já está na sociedade do programa. É um prazer, né? Eu tenho um carinho. Para nossa alegria, né? Para nossa felicidade. Com todos vocês, né, Cláudio? Eu conheço desde muitos anos atrás, né, Cláudio? A Luísa, uma pessoa muito especial para mim, né? Todo o grupo de Folha da Manhã tem um carinho enorme. Eu sou ouvinte, né? Todo dia de manhã, eu vou para o Ferreira Machado ouvindo vocês. Obrigado. Então, é sempre um prazer estar aqui, poder colaborar, poder ajudar. E isso bem que você falou, nós somos seres humanos, né? A população vê o médico, às vezes, realmente o mascarado ali, mas é quem está realmente hoje enfrentando isso, apesar de todas as dificuldades estruturais. Não é por causa disso que a gente vai deixar de atender de forma, né, sempre comprometida, humana e querendo sempre o bem do outro. E obrigado também aqui, só para registrar também, ao Edmundo, que comentou demais a nossa entrevista aqui. Muitos elogios a ele aqui nos comentários. Também. Obrigado pela presença aqui, Edmundo, e com questionamentos sempre muito pertinentes, e convidar todo mundo a acompanhar o blog do Edmundo aqui no Folha 1, e sempre com postagens interessantes, questionamentos interessantes que fazem a gente pensar bastante. Obrigado, Edmundo. Eu que agradeço aqui o convite e a oportunidade de falar na Folha, que tem uma abrangência tão grande, uma importância tão grande na nossa cidade, na nossa região. Aliás, como eu falei, ela já vem prestando serviços relevantes, e acho que trazer o doutor Nélio aqui numa possível segunda onda, e na prática é uma segunda onda, né? Como o doutor Nélio falou, a pandemia vem ondas, né? E talvez não seja a última, infelizmente. E então a Folha já presta um serviço há bastante tempo e vem prestando, e hoje presta outro, esclarecendo as pessoas e tentando reafirmar aí o óbvio, né? Que é respeitar a ciência. Então a gente precisa reconhecer quando o trabalho é relevante socialmente. Eu acredito muito que esse seja um deles. O jornalismo cumpre um papel essencial, não só aqui em Campos, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né, em informar e evitar as famosas fake news aí, as remédios milagrosos e tudo. O jornalismo profissional tem esse papel de informar bem, informar com base científica. Então é só agradecer muito mesmo o convite e a oportunidade de falar pelo blog. O Aldir fazendo propagandazinha aí, reforça a propaganda, acompanha lá. Realmente é muito cuidado que eu tenho em trazer opinião, né, um jornalismo opinativo, mas que seja alicerçado em fatos e opiniões que tenham relevância. O Tonélio cumpre também esse papel muito bem, já vem cumprindo, né, em sua vida profissional, e aqui fez um brilhante papel de informar com base científica e sem nenhuma culpa de fulanização, como disse o Aldir também, de A ou B, mas trazendo o problema e tentando achar uma solução. Isso é essencial. Aliás, a classe médica merece todo o nossos parabéns, nossas congratulações aí, porque realmente eu acho que o médico tem que ser vocacionado por aquilo, porque é uma profissão que exige muita sacrifício pessoal, realmente, né? A gente tem uma globalização da profissão médica, né, que dinheiro, tudo, mas na verdade quem vive o dia a dia. Conheço muitos médicos, sou amigo de alguns médicos e sei como é que é o dia a dia ali. Realmente tem que ser vocacionado para aquilo. É um desgaste pessoal bem grande, até familiar, muitas vezes.
Então, parabéns mesmo para toda a classe médica e o Dr. Nélio representando aqui eles, a classe toda, né? Parabéns pelo trabalho que vem sendo feito. Aliás, policiais, né? Muitos trabalhos essenciais. Um policial faleceu agora ontem, né? De Covid aqui. Também uma classe guerreira aí que está exposta, né, no dia a dia na rua. Também merece todos os parabéns. E diversos outros, não pode nomear aqui, mas diversos outros serviços essenciais. Então, no mais, agradecer o convite e parabenizar o Dr. Nélio pela entrevista, pelo trabalho que vem desenvolvendo em Campos. Recebi um elogio aqui também, mas aí queimou no final, Faustão Campista. Aí deu ruim. Paula Cristina, obrigado, querido, sem problema. Doutor Nélio, tem pauta aqui para ficar o dia inteiro, mas acabou, temos que seguir adiante. Quero registrar aqui a audiência de todos, muitos elogios ao senhor, acho que não é nem elogio, acho que é o reconhecimento daquilo que o senhor tem feito. Meu querido companheiro de rádio, radialista da 97 FM, o Wellington Megahertz, está aqui também preocupado com essa coisa toda e sempre atento, falando até do dinheiro que foi gasto, da verba que foi gasta no hospital de campanha, em Campos especificamente, né? E que poderia ajudar, claro que na saúde de uma forma em geral e evidentemente do combate à pandemia. Mas eu queria que o senhor falasse aí, só para a gente fechar, como é que faz para ter uma consulta no particular com o doutor Nélio? Mas essas coisas me deixam constrangido, porque... Não é jabá não, como diz no rádio, não. Na verdade, claro, a gente trabalha ali no público, né? Eu trabalho no Ferreira Machado e faço lá com muito orgulho. Aliás, é um lugar que, apesar do sofrimento, eu faço com muita alegria, né? Quando você poder ajudar o outro, isso como o que o Limundo falou, né? Isso tem que estar na pessoa, realmente, né? A gente precisa fazer isso, é a necessidade de você estar, de uma certa forma, aliviando tudo. Então, na verdade, eu tenho meu consultório particular, sim, né? Faço atendimento, nessa época de Covid, tenho feito mais, como eu falei, online, mas também atendimento presencial, né? É claro que aí tem toda uma triagem, né? Quer dizer, se a pessoa tem algum sintoma de gripe, deve ficar em casa, né? E eu faço esse atendimento à distância. Se houver necessidade, a gente indica para a internação, certo? Mas, enfim, eu estou, né, à disposição. Depois, Cláudio, você passa aí, passar aqui no ar meu telefone. Não, sim, era porque as pessoas perguntam, mas você entrevistou o doutor... Eu estou super disponível, né? Tem lá faço parte do Instagram, do Facebook, né? Todo mundo fácil de localizá-lo. É fácil de localizar, né? Inclusive até mesmo no Google, lá, se você botar lá, pesquisa lá, você consegue. Né, e eu estou à disposição sempre que possível, né, e se a pessoa não tiver condição financeira, eu também atendo de graça, e atendo no Ferreira Machado, eu tenho feito isso já há tanto tempo, então para mim é uma alegria muito grande poder atender as pessoas. Tá bom, querido, obrigado mais uma vez, boa semana, força e proteção aí para enfrentar mais esse crescimento aí dos números. O senhor participou da criação, da montagem lá do CCC. Como é que está agora? Será que vai participar dessa reativação aí? Como é que está essa... Na verdade, eu fui chamado inicialmente, uma equipe muito boa, aliás, todos ex-alunos, né? Fiquei feliz com isso, todos médicos, claro, ex-alunos meus. Eu, na verdade, tive uma honra de ser chamado, e foi muito, como eu falei, muito bem estruturado, muito bem feito, muito bem organizado, e acho que não é porque mudou o governo que aquilo lá tem que, pelo contrário, tem que melhorar o que está lá, é isso? Porque a ideia foi boa, a condução foi excelente, então não pode jogar a toalha agora no final, né? Tem que chegar, caminhar junto, e eu acredito nisso, na responsabilidade das pessoas, e particularmente na doutora Andréa Moreira, que eu já falei aqui, a doutora Cíntia, que é a secretária de saúde, que eu conheço tecnicamente, uma pessoa realmente brilhante, que teve que enfrentar situações realmente de dificuldades tremendas, né, de estruturação. Mas eu penso que o CCC está lá, eu estou à disposição, sempre estarei à disposição para colaborar, para ajudar, para apoiar,
enfim, né? Somos campistas, somos da terra, né? Eu faço parte do canavial aqui, né? Como a gente sempre fala aqui, lembrando meu querido Capi, né? Amigo né? De muitos anos e que deixou saudades. Então, estou à disposição, estamos juntos, né? Como diz o outro, MJ, né? Um abraço, querido, até a próxima aí, mais uma vez, muito obrigado. Aldir, bom final de semana para o senhor, doutor. Obrigado. Obrigado. Aldir também, muito obrigado, bom final de semana, nos veremos na semana que vem. Meu querido Edmundo Siqueira, também sempre um aliado, parceiro da gente aqui, com sabedoria, né? Muito obrigado pela sua presença, um bom final de semana para vocês. Obrigado, cara. Boa semana para todos. Valeu, repórter bonito. Obrigado. Abre seu áudio aí, Aldir. Por favor. Acho que resolveu. Ainda bem que. No finalzinho. Foi no finalzinho, Aldir. Obrigado, mas tá bom. Valeu. O áudio dele travou lá. Bom, mas que fica registrado aí também o agradecimento do Aldir a todos, né, que nos acompanham. Fiquem na Folha FM, fiquem na melhor música e informação. Folha no Ar, primeira edição, volta na segunda-feira às 7 da manhã, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Proteus, moderna empresa